Vamos junto pensar um pouco, ficar aqui indignados um pouco e falar sobre o assunto? A ditadura do poder judiciário. Meu nome é Rodney, sou professor, alguém que gosta de ler, que procura saber das coisas e vem aqui hoje nesse vídeo de opinião discutir com você esse tema que está tão na moda, que é a ditadura do poder judiciário. O objetivo desse vídeo não é se aprofundar em tema A ou B, mas trazer material para que a gente possa discutir o assunto, se apropriar do tema, perceber que a política hoje, talvez mais até do que no passado em outras épocas, tem influenciado de forma muito decisiva o poder judiciário e, portanto, a vida de muita gente. Que, travestido de um discurso de liberdade, de um discurso que eu quero bem de todo mundo, etc e tal, talvez o governo atual de esquerda, que lá atrás sempre dizia que lutava pela democracia, pela fala, talvez esteja usando o mesmo modelo que essa nação já viu, que só gera morte, que só gera divisão e desequilíbrio social, desigualdade social, desde o Império até hoje, que é o governante fazer através do seu poder que as leis, que o direito seja apenas um instrumento para legitimar a sua vontade. E a vontade do homem, quantas vezes não é sustentada pela sua própria vaidade? Então vamos lá. Para você que é de esquerda e já está com raiva, achando que a gente aqui não pensa, não é nada disso. Você há de convir comigo que o poder judiciário devia ter autonomia para fazer as coisas e devia ficar no cantinho dele cumprindo o papel dele, de guardião da Constituição. Sim ou não? Não é isso que o poder judiciário tem que fazer depois da Constituição de 88? Quem tem que acusar, quem tem que apontar o dedo e gritar pela sociedade, dizendo que isso está errado, que aquilo está errado, é o Ministério Público. Uma instituição muito importante e fundamental na democracia. Mas veja o que acontece hoje. O judiciário, por decisões monocráticas, aquilo que eles falam assim, tô tomando decisão de ofício, eles ignoram o papel do Ministério Público, não consultam o Ministério Público e já decidem. Nós vivemos no passado um modelo de sistema inquisitório. Ele vai lá, ele vai apontar, ele vai decidir. Hoje, não mais, nosso sistema é acusatório, isso é uma conquista fantástica que a gente teve. Então não cabe ao cara que vai julgar, acusar, investigar, plantar, colher, não faz sentido. O cara está sendo acusado de fake news e ele mesmo está julgando o processo. Então ele é acusado, ele é o que decide, ele é o que julga, e não quer que tenha uma influência humana nesse processo e que a justiça seja cega e não penda para lado nenhum. É claro que não. Então mesmo você sendo louco de esquerda, não venha me dizer que tá certo só porque o cara tá tendo decisões que de alguma forma massageiam o seu ego e a sua ideologia. E nós temos que tomar cuidado. Meu Pai do céu, meu Jesus já dizia: você conhece as árvores? É pelo fruto, não é pelas folhas. A gente conhece as pessoas pelo que elas fazem, não pelo discurso bonito. Então você tem um discurso que sustenta a galera da esquerda, que é extremamente bonito, mas a prática é horrível. É uma prática que corrobora com os piores exemplos que a gente teve de ditadura na história. Aqui vamos trazer para a nossa conversa Alexandre de Moraes, que é um juiz que tem essa postura várias vezes inquisitória. É o cara que acusa, é o cara que investiga, é o cara que abre, é o cara que fecha o processo, é o cara que decide, né? Sem que o colegiado possa falar se a decisão dele está sendo, de fato, uma decisão no sentido de guardar a Constituição ou se ele está defendendo interesses escusos à maioria da população e de interesse, às vezes, até pessoal, às vezes não, né, gente? Sempre pessoal de alguns grupos políticos. Veja só esse exemplo aqui. Nós temos o caso, lembra? O inquérito das fake news, né? Olha, o Dias Toffoli,
relata, e eu tô pegando aqui, eu tô conversando sobre um relato de um ex-ministro do Supremo, que é o Marco Aurélio. E ele fala, cara, os caras chamaram a gente para conversar numa salinha, e olha, eu sei que você não vai concordar com isso, mas, olha, eu já tô abrindo aqui um inquérito, Dias Toffoli falando, eu tô abrindo um inquérito aqui, tá bom? E já tô eu mesmo mandando pro Alexandre de Moraes tocar isso. Mas a regra do jogo não seria fazer sorteio para que um dos vários ministros do Supremo tivesse acesso e pudesse julgar e ser, em alguns casos ali, o relator do processo? Sim, é assim que tinha que ser julgado, sorteado. Mas não, nesse caso das fake news, né, manda pro Alexandre de Moraes. Ou seja, todos os processos que de alguma forma estão ligados aos interesses da esquerda de jogar a raiva que ela tem sobre a direita que se posicionou, e tá tudo bem se posicionar diferente, porque nós estamos no regime democrático, durante décadas a esquerda se posicionou contra o regime que estava lá. E hoje a direita se posicionou contra o regime esquerdista que estava lá. E vamos pro diálogo, e tá tudo bem, isso enriquece a democracia. Mas não, pensa diferente, fez diferente, vou usar a lei para oprimir e reprimir aqueles que não estão do nosso lado. E sempre que isso for acontecer, quem é o ministro de plantão que vai falar sobre isso? O querido Alexandre de Moraes. Eu queria saber quanto custou efetivamente isso no processo. Pois bem, nesse processo, por exemplo, das fake news, o próprio Alexandre de Moraes, ele investiga, ele toma as decisões de ofício, decide o processo de forma monocrática, ok? Não consulta o Ministério Público, que é quem tinha que acusar, que é quem tinha que pedir as investigações para oferecer a denúncia sobre o caso, não consulta. Ele mesmo faz tudo, pau. Aí vem o pessoal de plantão. Não, mas as decisões dele estão certas, ainda que estivesse. Tem uma regra definida. Por que ele não segue a regra? Quem tem que oferecer a denúncia é o Ministério Público. Manda para o Ministério Público é outra coisa. Por que ele é o juiz que está lá como o relator? Se ele mesmo está envolvido nos processos de fake news, fizeram um monte de processos que ele se coloca como vítima. Ele é vítima, ele investiga, ele acusa, ele define. Não pode, isso está errado. Mas, está errado. É certo, o que é correto sempre vai vencer no final, independente de que lado esteja. Então, se o ministro Alexandre de Moraes está se posicionando de forma contrária ao combinado, ele está errado e ponto. Mesmo que as decisões deles animem você no final das contas. Agora, se você é um cara que defende a verdade, aquilo que é certo, aquilo que é correto, e você está se animando com a resposta do cara, ainda que ilegal, você está corroborando com a ilegalidade e está sendo cúmplice do cara que está fazendo as coisas fora da lei, mesmo estando de toga, todo bonito, como se fosse alguém. Ser ilegal, quem faz as coisas fora da lei é criminoso. Nesse primeiro momento, não há um julgamento porque ainda não foi para o colegiado para discutir uma coisa ou outra. Mas, gente, com todo o respeito que eu tenho a todo ser humano, não está certo isso. Tem outra coisa. O Ministério Público, que é o cara que investiga, que tem o papel de apresentar denúncia de forma assertiva. E tudo bem que o Ministério Público é feito de homens incorretos, incapazes, que tem muita gente lá que desonra o Ministério Público. Mas uma coisa é você falar de pessoas de forma particular, outra coisa é falar de instituições. Por isso, existem pessoas no Supremo Tribunal Federal que desabonam o Supremo Tribunal Federal. Mas a instituição é importante para o processo democrático. Por isso, nós temos que estar aqui numa discussão justamente para falar de pessoas do Supremo Tribunal Federal que não estão cumprindo de forma devida com suas obrigações. E isso também acontece no Ministério Público. E olha o que tem acontecido. O Ministério Público sugere ao Supremo Tribunal Federal que aquele processo já pode ser arquivado, que não tem porquê, a lei não dá condições de oferecer denúncia e que, portanto, o Ministério Público, ok, eu não vou denunciar, tá tudo bem, arquivo, vamos seguir a vida. Se isso não corrobora com os interesses do político de plantão, que tem relação com o ministro que está lá, que por um acaso também não prestou um concurso para estar lá, foi indicado pelo político de plantão, o ministro
não arquiva o processo, ele toca, ele faz a investigação e ele mesmo, como fala, de ofício, ou seja, retornando ao modelo inquisitório que a gente lutou tanto para cair até a Constituição de 88. Antes, quando você tinha ditadura militar, o pessoal fazia assim, tava tudo bem. Eu entendo, tá errado, exílio, mata, morre, faz, o juiz falou, tá falado. Nós, graças a Deus, nós melhoramos o modelo. E o que mais me dói, o pessoal da esquerda, que falou sobre isso, que lutou sobre isso, e muita gente séria lá no passado se dedicou para que isso mudasse. Hoje, o que nos parece? Se vale do modelo autoritário ditatorial da década retrasada para reproduzir hoje os interesses de poder pessoal de quem está de plantão na gestão. É sobre isso. Então, veja só, você tem outro exemplo. A ministra Carmen Lúcia, ela foi muito protagonista no caso do Mensalão, por exemplo. Mensalão foi uma situação, eu sei que tem uma idade, lembra do Mensalão. Foi uma situação daquele jeito. Naquele momento, a ministra Carmen Lúcia, ela foi assim, alvo, as pessoas procuraram muito depredar, foram até a casa dela, atacaram coisa, pintaram, depredaram, sujaram, fizeram acontecer um montão de gente. A polícia foi lá, prendeu todo mundo. Agora, quem julgou? Quem avaliou? Quem denunciou? Não foi a ministra Carmen Lúcia, foi o juiz de primeira instância, o juiz que cuida daquilo. Hoje, qualquer coisa que você faça, que é de desinteresse do governo, o que manche ali, ou que esteja associado a alguma pauta do outro ministro lá de cima, principalmente o Alexandre de Moraes, não é o juiz de primeira instância que vai decidir, já vai direto para o Supremo Tribunal Federal. E qual é o grande problema? Veja o caso aí do 8 de janeiro. Eu não estou dizendo que o judiciário está sendo ditador. Por que é que aquele caso está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Por que não está sendo julgado na primeira instância, onde o cara vai ter condições de apresentar, né, a defesa dele, vai ser analisada por aquele cara, depois daquela decisão vai ter o segundo grupo, até chegar no Supremo Tribunal Federal. Agora não. Quando o seu julgamento vai direto para o Supremo Tribunal Federal, o que acontece? Você não consegue falar, você não consegue fazer. Ainda que você esteja certo, você fica preso, jogado. Se você está defendendo a direita, para de ser louco. Eu estou dizendo que o combinado é fazer uma coisa e os caras, por conta de interferência política, estão fazendo aquilo que eles querem ao bel prazer para defender os interesses dele e do grupo que está lá. E nesse sentido eu fico muito bravo, muito chateado, porque quem está lá tinha que dar o exemplo. O Supremo Tribunal Federal está sendo desmantelado. O Supremo Tribunal Federal está perdendo todo o prestígio e credibilidade por conta do protagonismo de alguns poucos, que tem, obviamente, ali dentro os seus comparsas que estão junto com eles sustentando. O Supremo Tribunal Federal, dentro do processo democrático, tinha que estar lá para garantir a nós, cidadãos, sabe, segurança de que nossos direitos seriam protegidos, de que de fato o Brasil tem uma Constituição, tem regras, tem leis, que indiferente da vontade política da pessoa que está de plantão, essas leis não cairiam. Mas vejam só, essas decisões monocráticas, tendenciosas, políticas, o que é que elas estão fazendo? Desmerecendo e acabando com a entidade. As decisões monocráticas, gente, são muito sérias. Qual que é a regra? Um juiz pode, em caráter liminar, tal, vai lá, decide, tal. Mas no prazo de até 90 dias, todo colegiado precisa se debruçar sobre aquele assunto e tomar uma decisão como colegiado. Para quê? Para diminuir a chance do cara de plantão, né, ter uma decisão mais subjetiva que traga problemas. Eu vou te dar alguns exemplos, além do Alexandre de Moraes, que corroboram com essa nossa ideia de ditadura. O quê? Olha o que o Fouque fez. Olha a decisão monocrática dele para defender interesses do grupinho dele. Para vocês que acham que não, meu problema é pessoal com a Icon. Não é. Eu tô trazendo aqui para você repetir. E se você tiver interesse, dá um Google, vai pesquisar e você vai ver o que eu tô falando. Olha o Fouque. Motivado, provocado pela Associação Brasileira dos Magistrados, ele deu uma decisão favorável ao pedido do advogado que solicitava auxílio aluguel para todos os juízes do Brasil.
na esfera estadual e na esfera federal. Eu fico imaginando, qual que é o problema? O salário deles não é suficiente? O que foi? Porque já entrou agora com um pedido para aumentar mais um pouco. Eu não conheço nenhum juiz que ganha menos de 30 mil por mês pelas vias legais, sendo que a maioria da população vive com menos de R$ 1.480. E eu não tenho problema com o salário, mas caramba, aí o cara me pede um auxílio moradia e tal. E ele deu, eu não sei quanto que é esse auxílio, eu nem olhei aqui de quanto que era esse auxílio moradia. Eu sei que por ano o custo do auxílio moradia foi de R$ 1 bilhão mais ou menos aos cofres públicos. E o FUC, né, monocraticamente disse, não, eles estão certos, todo juiz tem direito. Aí passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, o colegiado se reuniu e falou, não, gente, ele tá a mais. Isso não é constitucional, isso tá errado. E aí o colegiado decidiu, não, ele estava errado. Foram 4 anos, 4 bilhões de investimentos que até hoje a gente não teve retorno e não vai ter mais. Porque eles fizeram de boa fé, foi lá para ele, né? Olha agora o que aconteceu, presta atenção. Dados que deram a vida para esse país, estavam aguardando que a pauta deles fosse aprovada. O pai dos trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores, que, portanto, deveria lutar por aquele que deu a vida, trabalhou para que, né, para que nossa sociedade chegasse onde está. Do jeito que está, não, através de uma articulação com os ministros. Se você vê quem aprovou esse projeto, a maioria, ministros nomeados ou pelo presidente Lula ou pela presidente Dilma Rousseff. E eles se juntaram para derrubar a revisão de vida toda. Dizendo que a proposta não era constitucional, porque é isso que eles fazem, não é constitucional. Olha a incoerência! E por que fizeram isso? Porque eu acho que o Lula não ia ter dinheiro para pagar, os cofres não eram suficientes, e se o pessoal que estava pedindo ganhasse naquele momento, ia quebrar o governo, e o projeto de poder deles ia... Ou seja, pelo projeto de poder, que se dane, que se lasque todo trabalhador aposentado. O nome disso, sabe o que é? Para não falar que é sem vergonhice, cara, é falsidade, é mentira, é enganação do povo. Mas eu sempre fui do PT. Eles mostraram durante a trajetória dele toda que o que sai dali é corrupção, o que sai dali é mau exemplo e que, na verdade, o compromisso desse grupo está com o capital, tal como o pessoal lá de trás das outras ditaduras também estavam. E pior, mas os caras lá de trás não usavam a miséria do povo, os caras lá de trás não diziam que era para mudar a vida do trabalhador. Os caras lá de trás já falavam, eu tô aqui para isso mesmo e vocês que se ferrem. Agora não, eu tenho um discurso e uma outra prática. Isso é muito sério. Se um dia a prática de vocês mudar, o meu discurso também vai mudar. E eu quero trazer mais um exemplo que eu levantei aqui para você dar uma olhada. Tem essa do Fux, que trouxe 4 bilhões monocrática. Outra que é mais importante ainda, outra aqui, essa lei que o pessoal, os 500 e tantos congressistas, mas as dezenas de senadores sentaram junto para montar uma lei para moralizar essa questão de Petrobras, essa questão de corrupção no BNDES, essa corrupção desgraçada para tudo que é lado, essa sacanagem toda. Os caras entenderam assim, o problema tá em colocar o poder na mão do político e não ter um controle efetivo. Gente, vamos criar uma lei para moralizar isso, para derrubar isso, para que as pessoas que estejam lá sejam outras, sejam pelo menos pessoas de carreira, que tem a carreira a colocar em risco. Agora você coloca um cara lá que entra e sai, não tem compromisso com nada, isso parece que está aumentando a probabilidade de corrupção. Aí, eles não estão certos, quer dizer, mas foi uma iniciativa aprovada por mais de 500 deputados e por dezenas e dezenas de senadores, e passou por uma comissão de Constituição e Justiça que verificou inicialmente se aquilo, né, não estava ali contra a Constituição. Eu estou falando da lei das estatais. A lei que veio para tentar moralizar. Olha a correlação entre o poder judiciário e o interesse político. Sabe o Lewandowski?
E foi encaminhado o processo para ele verificar a constitucionalidade da lei das estatais. Porque o Lula queria colocar o pessoal dele à frente de algumas estatais, né? O que o Lewandowski disse? Em caráter monocrático? Não. Tá tudo errado, não é inconstitucional, não. Não, tá tudo errado. É inconstitucional, sim. Como é inconstitucional, o presidente Lula pode colocar à frente das estatais quem ele quiser. Mano, aí começou, coloca o Mercadante, coloca, não sei que só faltou colocar o Zé Dirceu e companhia. Aqui e ali, colocou os parça em todas as estatais. Gente, os piores escândalos da história, de tudo, vieram por conta de quem estava lá nas estatais. Não sei se você lembra, mas pegaram os caras do Correio com não sei quantos malas de não sei quantos milhões e de outras empresas também. Então, ainda que não seja a lei perfeita, precisava dar o primeiro passo. Depois melhora. O cara vem, olha, um cara que sempre sustentou o discurso contra a corrupção, transparência, etc e tal, vem. E o Lewandowski, né, a partir da provocação de alguém do partido da base dele, porque o juiz era provocação. O advogado aqui vai lá, entra e fala, olha, Lewandowski, tá errado, o presidente tem que poder colocar quem ele quer. Não é que o Lewandowski fala, o senhor está certo, é inconstitucional. E monocraticamente decidiu que o presidente Lula poderia colocar lá nas empresas dele, quem ele quiser. Nas empresas nossas, quem ele quisesse, mesmo que já tivesse sido candidato, tivesse disputado a eleição, que fosse um protagonista político que tem seus interesses por trás, que tem uma rede de empresários por trás interessados naquele produto, ele pôs. E tá tudo bem. Olha o que aconteceu. Depois de quase, deixa eu ver, 1, 2, 3, 6, 9, 12, quase 6 meses, acho que 140, 150 dias, né? Por conta de outras pressões, o plenário se reuniu e foi verificar o que o Lewandowski falou. O Lewandowski errou, gente. Realmente é inconstitucional, a lei estava certinha, o Lula não podia fazer isso. Não sei por que, se há correlação, não é? Logo depois de dar essa decisão, o Lewandowski se aposenta, estou falando um mês depois, se aposenta e pouquinho depois vira ministro da Justiça. E não tem correlação, ele é só um técnico, ele não tem olhar político, é um juiz do Supremo que está lá e é cego. Ele e tantos outros, se pergunte, quem colocou quem no Supremo Tribunal Federal? E qual foi o critério do cara? Por que escolheu A? Por que escolheu B? Por que escolheu Alexandre de Moraes? Não é? Por que escolheu o outro? Há interesses por trás. Interesses de grupos grandes que estão aí tocando o Brasil já há muito tempo, né? Alheio aos interesses da maioria da população, né? Eu não posso falar a palavra que me vem aqui, mas estão andando pro povo. E agora, uma das outras pautas aí que o Supremo tem encabeçado é essa questão de buscar estratégias para definir o que a gente pode falar ou não nas redes sociais. Eles falam demais, nós temos que ter regras, tem muita fake news, eles falam coisas, eles desrespeitam as pessoas, então a gente precisa criar regras para isso, tá? Daqui a pouco criam regras e eu já tenho medo de ficar falando aqui, eu acho que eu não tô acreditando em ninguém, que eu só tô compartilhando meu ponto de vista com você. But, todavia, né? Daqui a pouco vem a regra dos caras dizendo que isso pode e aquilo não pode, ele quer me fazer entender que isso não é censura. Então, Rodney, você está dizendo que você está de acordo que as pessoas podem fazer o que quiserem, falar o que quiserem na internet? Eu acho que não. Não podem, o povo é mal educado, o povo perde a linha. Mas cabe a quem está, né, passando pelo processo de ilegalidade, quem tem a sua moral ferida, ou que percebe que o cara não está cumprindo a lei, não está respeitando o espaço que é dele, ele acionar a justiça, processar o cara que está lá. E não o governo dizer o que eu posso falar e o que eu não posso falar. De novo, nós vamos voltar à mesma ideia da ditadura lá de trás, que era militar. Só que agora é uma ditadura do judiciário. E o Rui Barbosa já dizia, e todo mundo fala, eu preciso parafraseá-lo aqui, a pior ditadura que tem é do judiciário. Porque quando o judiciário define, quando o juiz define, nós não temos a quem recorrer aqui na terra.
claro que meus irmãos e tantos outros que são injustiçados até hoje recorremos a Deus e à justiça divina. Mas, se fosse um outro tipo de ditadura, talvez a gente pudesse recorrer ao judiciário. Aqui não. Por isso, para vocês que defendem a censura, eu vou sempre estar parafraseando e vou estar junto com Voltaire, que diz: eu posso até não concordar com aquilo que você fala, mas eu vou brigar, eu vou lutar com a minha vida, com todas as minhas forças. Isso já é uma interpretação minha, para que você sempre tenha o seu direito de poder dizer o que você pensa. Então, abaixo a ditadura militar, abaixo aos juízes ditadores do Supremo Tribunal Federal, que estão sendo aí protagonista de vergonha para o nosso país, protagonistas de vergonha para o nosso sistema no mundo inteiro. Parece que a gente é uma democracia de bananas, não é? Que embora as pessoas votem, no final das coisas o que importa é o interesse de dois grupos, porque a gente está no meio da polarização. Eu vou lutar para que todo mundo possa falar, eu vou lutar para que você que está assistindo esse vídeo possa falar, e vou pedir para que você deixe aqui a sua opinião sobre esse assunto que a gente trouxe hoje, para você refletir junto comigo e pensar junto comigo. E se você gostou desse tipo de material e vídeo, comente aqui embaixo para que a gente possa gravar mais materiais como esse. Forte abraço!